né? No Congresso Nacional, mais de 20 frentes parlamentares se uniram em repúdio ao Supremo Tribunal Federal após a Corte debater, por exemplo, sobre a descriminalização das drogas e também do aborto. Continuamos em Brasília, a repórter Janaína Camelo. Em pronunciamento no Salão Verde da Câmara dos Deputados, presidentes de 22 frentes parlamentares repudiaram o que eles chamam de usurpação de competências por parte do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares entendem que a Suprema Corte está infringindo prerrogativas do Legislativo ao discutir temas polêmicos, como a descriminalização das drogas e do aborto, além do marco temporal para a demarcação de terras, tese que foi rejeitada por maioria no Supremo. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, frisou que cabe ao Poder Legislativo zelar por suas competências e atribuições. Uma sucessão de decisões e de invasões à nossa competência legislativa levaram a esse momento que significa um basta. A constante invasão de competências ou a usurpação de competências, como preferirem, por parte do Poder Judiciário, tem que cessar. A representação popular cabe a nós, parlamentares legitimamente eleitos pelo sufrágio universal. A atuação do Supremo tem provocado uma forte reação no Congresso Nacional, sobretudo entre os parlamentares da oposição e aqueles da ala conservadora. O movimento também levou à decisão por obstruir votações, como um protesto às decisões do STF e também para pressionar por pautas que possam contestar a Suprema Corte. Enquanto isso, a oposição tenta recolher assinaturas para uma PEC que altera trecho da Constituição que trata das atribuições do Congresso Nacional. A proposta prevê, tendo a autorização da maioria qualificada dos parlamentares, permitir que decisões do STF que não foram aprovadas por unanimidade possam ser revistas pelo Congresso Nacional. Como você já tinha adiantado, não é apenas em relação ao marco temporal, esses atritos em relação ao Congresso e ao Supremo. E essa frente aí que vem se formando, será que o Congresso ganha força para peitar o Supremo? Isso institucionalmente é bom ou é ruim? É comigo, porque eu não ouvi a sua primeira chamada, se referiu a mim, né? Isso, você. Sou eu, tá. Como você já adiantou, então, só né? pra gente não ficar aqui parado, tá? É que eu não ouvi. Seguinte, não é uma frente só, sabe, Tiago? São várias frentes. Agora, primeiro a gente precisa ver o que é barulho, o que é gritaria, o que é berro e o que é efetividade. Tudo isso depende do tamanho desse pessoal, porque um mesmo deputado pode participar de várias frentes, tá? Então tem que ver como é que é o número, qual é o peso, qual é a capacidade de articulação e convencimento que esse pessoal tem dentro do Congresso, qual é a posição dos dois presidentes, não é? O do Senado e da Câmara, porque se começar a confusão, obstrução, não anda nada, o governo que está calado, olhando esse negócio de camarote exatamente para ver qual é o tamanho disso, qual é o peso, o que tem de espuma, o que tem de chope nessa história. Então, sabe, depende de muita coisa. Como, assim, o primeiro movimento, ele tende a assustar. Mas essas coisas na política a gente sempre tem que deixar assentar para analisar melhor. Pois é, Nelson Kobayashi, será que esses atritos podem gerar uma crise ainda maior de instituição? O Supremo pode se sentir aviltado e partir para cima do Congresso Nacional? O que pode acontecer? Isso é muito ruim, né? Isso vai no caminho do conflito, no caminho da tensão e não é bom. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que o parlamentar ele tem que entregar uma resposta para os seus eleitores. Sejam esses dessas várias frentes que estão contra as decisões do Supremo em relação às questões do costume, aborto e drogas, sejam aquele movimento dos parlamentares que estão contra a decisão do marco temporal que nós conversávamos há pouco. Não pode o Congresso Nacional simplesmente aceitar uma usurpação de poder, que é o que vem se falando pelos parlamentares. O Supremo está fazendo a vez dele no Judiciário e também a vez do Legislativo discutindo questões da sociedade. O foro adequado, tanto para o marco temporal quanto para as questões que estão sendo discutidas de aborto e drogas, é o Congresso Nacional, onde estão os representantes do povo, onde estão os eleitos.
dos estados e da população, e aí ele se posiciona em relação a isso. Tomara que essa relação não fique ainda mais tensa, porque a gente já está num momento muito conturbado, institucionalmente falando.